Obrigado a todos vocês que estão conosco nessa manhã. Muito obrigado a todos vocês. Eu não esperava essa quantidade de pessoas. Obrigado de verdade. Nós estamos aqui no estado de Massachusetts e é com grande temor que estamos iniciando essa segunda sessão. E eu gostaria de ler com vocês já em Atos capítulo 2, a partir do versículo 24. Eu sinto de tratar desse tema rapidamente. A nossa comunhão, ela vai ser rápida, tá? Ela não vai passar talvez de 30 minutos, mas nós queremos que vocês agarrem esse conteúdo. Atos capítulo 2, o versículo 24. É bom estarmos claros que o tempo final, é bom estarmos claros que o destino da humanidade está sendo decidido agora. Todos os seres humanos precisam sair dessa terra. Então, quando o arrebatamento acontecer, vai faltar mais 1007 anos até a Nova Jerusalém. São 7 anos da última semana de Daniel, onde vai ter os juízos de Deus e do Cordeiro, com os 2 profetas, Elias e Moisés, naquele período de 3 anos e meio, falando e ajudando os judeus ali. E depois os 1000 anos na terra, o reino de Deus. O trono branco e depois o lago de fogo e enxofre aqui. E a vida eterna, a Nova Jerusalém. Isso quer dizer que o destino da humanidade está sendo decidido agora. Aonde nós queremos passar nossa eternidade? Vale a pena nos agarrarmos agora, enquanto há tempo. A palavra em Hebreus fala: agarremos com mais firmeza as verdades que estão sendo apresentadas agora. Quando se fala de uma porta estreita, o evangelho vem pesado, a mensagem é pesada, porque trata da nossa eternidade, não vai tratar do nosso bem-estar nessa terra. Vocês sabem que depois do coronavírus, a terra nunca mais foi a mesma. O Senhor está desmantelando a vida na terra. Cada dia a terra está ficando um lugar menos agradável para viver, para criar nossos filhos, para trabalhar. Deus, até o arrebatamento, Ele vai mexer com o conforto da humanidade. Ele vai mexer com o bem-estar da humanidade. Vocês sabem que os mísseis russos estão apontados para nossa cabeça nesse momento. São mísseis hipersônicos que os nossos sistemas de defesa aqui nos Estados Unidos, Patriot, não tem capacidade de detê-los. Não tem como detectá-los, os nossos satélites. Eles podem alcançar solo americano em 2 minutos. Quando eles são nossos vizinhos, eles estão muito próximos de nós, os russos. E se tiverem um submarino nuclear, talvez nem 2 minutos precisem para alcançar solo americano. Nós podemos estar aqui nessa reunião em Massachusetts e ainda enquanto estamos aqui, pode cair um míssil e terminar nossa história na Terra. Deus, Ele preparou essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas foi Deus que preparou? Sim. Ele disse em Mateus 24 que haveria guerras, nações contra nações. Ele determinou isso. Nós aprendemos com o evangelho barato a culpar Satanás em tudo. Quando você culpa Satanás, você tira o juízo de Deus. Então nós exaltamos a Satanás de tal maneira no meio do cristianismo que nós anulamos Deus. É como quando, vamos dizer, teve um terremoto no Haiti ou no Chile
ou no Nepal, ou o terremoto do Japão, ou no México, nós falamos, puxa, foi Satanás que fez isso. Então, nesse momento, nós anulamos o juízo de Deus. Deus está chamando essas nações a um arrependimento. Amém. É Deus que está fazendo. Ele disse que desmantelaria. Quando Neemias estava na terra, ou quando Jeremias ou Isaías, quando eles profetizavam juízo, era Satanás que fazia? Não, era Deus que fazia. Deus usava o profeta, ele profetizava um juízo e Deus esperava arrependimento. Então essa guerra na Rússia, isso foi profetizado em Mateus 24, teria que ocorrer. Agora, essa guerra começou entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia anexando o território da Ucrânia, e agora ela vai se tornar uma guerra nuclear. Ela vai alcançar a Europa e os Estados Unidos. Ela vai agora desenrolar, ela não vai terminar. Não vai. Nesse momento, de acordo com o cenário mundial, os russos precisam agora de uma guerra atômica, porque eles já não conseguem vender mais os produtos, eles já não conseguem vender o seu gás, mais nada. Todo o planeta agora, talvez com exceção de alguns países, a China ou a própria Coreia do Norte, ou talvez o próprio Irã, eles vão comprar, mas isso não dá um impacto. A Rússia não tem como sobreviver. Todos já estão proibidos de comprar os seus produtos e de vender para eles. Eles vão precisar de uma guerra nuclear. Eles precisam. E os Estados Unidos, vocês sabem que por muitas décadas liderou mundialmente. Hoje o Senhor permitiu eles não terem a capacidade nuclear, não terem a capacidade de defesa para suportar impactos que vêm da Rússia. Eles têm armas que o ser humano não conhece. E Deus permitiu para nos subjugar. Entendam, por favor, o anticristo ele vai se manifestar com o seu reino a partir da Europa. Mas para um império se manifestar, o outro império chamado Estados Unidos tem que ir. Nunca houve dois impérios na Terra. Então nossos dias estão contados. O juízo de Deus está vindo. Nós somos uma nação pecaminosa. Nós aprovamos o aborto. Os púlpitos foram corrompidos, o sacerdócio foi corrompido, nós trouxemos para essa nação pecados, o governo se corrompeu, as leis foram mudadas para beneficiar toda a promiscuidade. É necessário, o Senhor ele tem direito de julgar, o Senhor pode julgar e Ele fará. Então, por favor, não se considerem que as coisas estão boas para nós. Não fique buscando as coisas mais dessa terra. Não perca um dia da sua vida preocupado com as coisas dessa terra, porque isso vai fazer falta para você. A qualquer momento, os Estados Unidos será borrado do mapa. A qualquer momento. Não brinquem com isso. Não brinque, mas o botão dos mísseis nucleares, eles não estão nas mãos do presidente Vladimir Putin, estão nas mãos de Deus. Não é ele, irmãos, que vai apertar, mas é Deus que faz isso, é Deus que move isso, é Deus que determinou isso. Deus vai trazer o tempo do fim. É triste quando um terremoto acontece, aí se levanta vários cientistas para determinar com precisão, olha, aconteceu isso, a placa tectônica A, ela se moveu junto com a B, ele vai tentar explicar cientificamente, mas ele nunca vai falar na televisão, foi Deus que está jogando. Esse terremoto veio da parte de Deus. Os cientistas sempre vão trazer uma explicação lógica e eles tiram Deus da história. Eles tiram o juízo de Deus. Mas saiba, Deus está julgando. Deus está irado. Alguém fala para você, não, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus vai me dar bênção, Jesus vai me carregar.
Ah, Jesus morreu para salvar os meus pecados. Ai, como Ele é bom. Puxa, como Ele é maravilhoso. Não é verdade. Ele não morreu para isso, não. Esse evangelho vai levar as pessoas para a tribulação. A graça, ela não pode ser abusada. Não pode. Não, a graça não pode ser abusada. O quanto custou para Deus cada gota do sangue de Jesus. Usar o sangue de Jesus como um sabão. Você dá aquela pecada e você passa o sabão. Amém. Daqui a pouco você pecou, passa o sabão. Há um preço por isso. O abuso da graça vai ter juízo eterno. Os cristãos de hoje em dia, por não conhecerem a verdade e o seu destino final, eles abusam da graça. É comum aborto entre os cristãos, é comum pecado, é comum pornografia, é comum masturbação, é comum os jovens se prostituírem, é comum a cobiça sexual. É comum. Como você vai para uma reunião e aquela cobiça se produz como uma modelo para aquela reunião? Eu estou bonita ou bonito para Deus? Não, não é verdade. Ali os olhares, a cobiça, a carne está toda aflorada. As pessoas que estão louvando estão praticamente nuas. O marido de alguém está olhando, ele foi com a família e a esposa está ali toda santa, o marido está cobiçando a mulher, ou a mulher está cobiçando alguém ali. É comum. E eu vou dizer algo, irmãos. Sodoma e Gomorra. O que aconteceu ali? Aconteceu que todos daquele lugar, eu não posso afirmar se tinha 1 milhão de pessoas, 2 ou 3 milhões, mas todos se tornaram homossexuais e lésbicas. Você tem noção? Se tivesse 1 milhão de pessoas, toda a cidade, toda aquela região se tornar homossexuais e lésbicas. Você já parou para pensar? Heterossexual. Mulheres que se casou com outra mulher, com 2 mulheres, homem que está casado, adotando crianças. Você já parou para pensar? As crianças que nascem de um casamento desse, eles são humanos? Eles são totalmente humanos? Vocês sabem quantas crianças Deus salvou em Sodoma e Gomorra? Quantas crianças saiu com a família de Ló? Nenhuma. Deus matou até as crianças. Quantas crianças Deus salvou na época de Noé? Até as crianças foram mortas, porque já não eram humanos normais. Já eram filhos da serpente, porque na medida que esse tipo de casamento, eles vão acontecendo, irmãos. O leito profanado. Você tem um tipo de humanos híbridos, que atendem a agenda de Satanás. São crianças que nascem revoltadas contra os pais. São crianças que detêm o controle da casa. São crianças que vai crescendo e estão dispostas a chamar a polícia para prender os pais. São crianças que exigem tudo dos pais. São crianças que vão para as escolas e em pouco tempo de idade elas já querem mudar os seus nomes. De Maria, elas querem se chamar João. Quer cortar o cabelo curto. Agora elas mudou o sexo. Elas passam a amar uma pessoa do mesmo sexo. Os professores apoiam. Os amiguinhos apoiam. São crianças que não podem receber o não. O Estado protege. Os filhos já não são dos pais. É do Estado. E eles mudam agora os seus modos de pensar. Os seus sentimentos sexuais são mudados na adolescência. Eles passam a ver pornografias nos seus quartos. Os seus pais são obrigados a colocar computadores ali. E não é apenas pornografia de um homem com a mulher, mas são pornografias de mulher com mulher. De humanos com animais. Eles passam a ter desejos sexuais por animais.
E agora eles podem se casar com animais. Eles podem ter relações de qualquer maneira. E na sua adolescência eles já fazem tudo o que querem. Não são humanos normais. Os jovens, hoje abertamente, o homossexualismo, eles ganharam fama, eles ganharam direitos, eles acham que estão mandando, eles acham que Deus nunca vai fazer nada com eles, e muitos já igrejas estão ungindo pastores homossexuais. A pastora Sandra sabe disso. Nós que somos pastores, pastora Sandra, como sofremos, a senhora sabe disso. Como sofremos, pastor Aguinaldo, todos nós aqui sofremos, mas é uma realidade. São nossas conquistas, estamos conquistando. Deus vai julgar. Vai julgar. Quando Deus trouxe o dilúvio, se ele demorasse para trazer o dilúvio mais um ano, nem a família de Noé ia escapar. Todos iam ser homossexuais. Entende? Então nós chegamos nesse tempo que Deus tem direito de julgar a humanidade. Não pensa que Deus é bom todo o tempo. Ah, mas Jesus morreu para me carregar. Ele vai julgar. Ele vai julgar todo o pecado. Então nós precisamos agora, irmãos, não negociar a nossa eternidade com o pecado. Nós temos que abandonar o pecado. Nós não podemos abrir mão para o pecado. Nós não queremos o pecado, e nós temos que tratar com o pecado que nós já cometemos em profundo arrependimento. Aqui em Atos capítulo 2, o versículo 24 fala: contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Palavra-chave: ressurreição. Agora o versículo 30. Todavia ele era profeta e sábio, que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. 31. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Somos testemunhas deste fato. Agora Atos capítulo 3, por favor. Atos 3, o versículo 15. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunha deste fato. O versículo 19, o último versículo de Atos 3 que vamos ler. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim seja apagados os vossos pecados. Arrependimento segundo conversão, para que os pecados sejam perdoados. O que é você receber a Jesus Cristo? O que é ser regenerado? É muito importante vocês entenderem isso. Quando uma pessoa, ela recebe Jesus Cristo genuinamente, ela já não vive mais em pecado. Eu vou repetir. Quando uma pessoa, ela recebe Jesus Cristo genuinamente, verdadeiramente, ela já não vive mais em pecado. Mas se você vê os cristãos em pecado, é porque eles não receberam Jesus. Não receberam. Eles foram levados emocionalmente a isso. É um ritual. Por isso não há mudança. Eles continuam pecando, continuam cobiçando, continuam mentindo, continuam se prostituindo, continuam desejando. A carne continua viva. Não houve. Não, eles não receberam o Senhor. E a maioria desses que estão nas igrejas não receberam o Senhor. Ah, mas eu estou falando em línguas. Isso não é prova de que você recebeu o Senhor. Irmãos, Satanás fala em língua muito bem. Sabe, nós estamos diante do maior espírito de erro
de engano da história da humanidade. Em Tessalonicenses diz que veio da parte de Deus esse Espírito, para que as pessoas deem crédito à mentira. Nesse ponto nós temos a palavra-chave ressurreição. São dois aspectos. Ou nós que estamos aqui nessa reunião vamos encontrar a morte ou o arrebatamento. O cristão genuíno que tratou seus pecados, ele tem essa oportunidade. Quando Jesus Cristo ele ressuscita, ele está abrindo o caminho para a ressurreição dos humanos. Vamos pegar desde Abel. Hebreus 11 começa falando de Abel. Enquanto nós temos Abel, temos todos os primeiros 4.000 anos, todos os que morreram, todos. Tem um grupo dos que morreram que vão para os céus. Hebreus 11 fala que tem um grupo ali, e é grande. Então 4.000 anos, quantos homens Deus escolheu para ir para o céu? Mas esses homens que morreram, eles foram para um lugar, mas eles não tinham garantia. Não podiam dizer. Aqueles que não atenderam a necessidade dos primeiros 2.000 anos de Deus e dos segundos 2.000 anos, então eles já foram direto para o inferno. Mas é um grupo que chegou ali em um determinado lugar chamado Seio de Abraão, um paraíso. Mas eles não têm garantia. Quando Jesus Cristo ressuscita, então Jesus está dando a garantia para aqueles que já viveram, que eles vão ressuscitar. Está dando garantia para os que estão vivendo na época de Jesus, e vai dar garantia para aqueles que vão viver 2.000 anos depois, que somos nós, que a ressurreição ela é possível. A ressurreição de Cristo, ela pode tirar todos da morte. Ele não ressuscitou apenas para alguns, mas todos podem ser levantados e colocados diante de Deus. Segundo ponto, quando uma pessoa morre, eu vou citar aqui, vamos pegar Lázaro, que é um personagem conhecido, e nós falamos de Lázaro na primeira sessão. Ele agora está em um determinado lugar com um corpo intermediário. Ele já não está com o corpo físico, mas ele também não está com o corpo glorificado. Porque a glorificação ela é um outro estágio. Ele está com um corpo intermediário. Mas esse corpo intermediário ainda não dá direito dele entrar dentro dos céus, na glória. Esse corpo intermediário não suportaria Deus, não suportaria a santidade de Deus. Todos os que dormiram, que foram justos, eles estão nesse lugar aguardando a ressurreição. A ressurreição não é porque eles estão mortos no caixão, não. A ressurreição vai garantir para eles o corpo glorificado. É esse corpo que eles vão receber que vai dar a capacidade para eles entrar. O corpo glorificado, ele suporta a glória de Deus. Ele suporta a presença de Deus. Ele suporta a eternidade. Sem esse corpo, ninguém entra. Porque ninguém suportaria. Agora, quando o Senhor disse em Tessalonicenses, ele vai descer com esse grupo que morreu em justiça e santidade, desde o Velho Testamento até agora. Ou alguns que vão morrer aí do Irã, ou cristãos que vão morrer na Arábia Saudita, ou na Coreia do Norte, ou na China. Não importa, ele vai descer com esse povo, os seus corpos físicos, esse corpo deles, um corpo que morreu há 6.000 anos atrás, o corpo de Abel. Será que existe algum pó dele? Não importa, diz que esses corpos serão levantados. Deus é Deus, ele vai unir esses corpos. Mas foi 6.000 anos, não existe mais. Deus é Deus. Eles vão descer, esses corpos são levantados. Quando esse corpo é levantado, que toca nesse que tem um corpo intermediário, nós temos o quê? A glorificação. Esse poder que vai ressuscitá-los é o mesmo poder que arrancou Jesus da morte.
Não é um poder atômico, é mais, é um poder muito grande. Não tem nexo, nós não temos mente para pensar nisso. Agora eles falam, os mortos vão ressuscitar primeiro. A ressurreição, eles descem, o corpo, quando toca, agora já não usa mais a palavra ressurreição, porque agora eles recebem o corpo. Então usa agora a palavra glorificação. Eles acabou de ser glorificados. Eles entrou dentro de um corpo eterno.